todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar um pouco sobre o meu relato de cada parto. Neste momento estou grávida pela terceira vez, no entanto posso relatar-vos como foram os meus dois anteriores partos. Se gostas deste tipo de vídeos e ainda não subscreves aqui o canal, aconselho-te a subscrever no botãozinho aí em baixo, ativa também as notificações para não perderes nada e coloca o teu gosto. Ora então, começando pelo primeiro parto do meu primeiro filho. Então, o meu primeiro filho foi previsto ser um bebê bastante pequenino, porque ele tinha ali umas complicações a nível do cordão umbilical. Não vos sei explicar muito bem o que era, mas basicamente aquilo que o cordão umbilical deve fazer, que é passar o oxigênio, os nutrientes todos que o bebê precisa, não estava a fazer da maneira mais correta e o bebê não estava a crescer nem a engordar como é suposto. Então foi-me aconselhado pela minha médica introduzirem-me o parto, se não estou em erro, às 36 mais 7, eu acho que sim, 36 mais 7, ou seja, já era considerado um bebê de termo. Pronto, era uma coisa que eu não estava nada à espera, foi uma coisa que eu fui completamente apanhada de surpresa e de facto fiquei assim um pouco, o que é que se passa, mas está tudo bem, mas vai correr bem, mas como é que isso funciona do parto induzido, porque eu também não tinha assim muito bem conhecimento, sei que se chegava lá, tinha-se uma hora e que o bebê eventualmente ou nasceria naquele dia ou mais tardar no dia seguinte, conforme a duração do trabalho de parto, digamos assim. Na altura a minha médica até quis que o Guilherme nascesse mesmo no dia seguinte, mas eu perguntei-lhe se havia mesmo essa urgência, uma vez que faltava-me organizar uns pequenas coisas cá em casa, em termos de limpeza, de organização, de cozinhados. Queria ter as coisas tudo certinhas e direitinhas com a chegada do bebê e de facto eu não estava à espera. Na minha cabeça o bebê iria nascer aí quase às 39, eu 40 semanas nunca achei que ele iria nascer, porque também tive uma gravidez de risco com o colo do útero curto, então sempre achei que ele fosse nascer antes do tempo, mas não tão cedo. Já agora, se têm curiosidade em saber mais sobre gravidez de risco em relação ao colo do útero curto e também em relação à pré-eclâmpsia, aconselho-vos a ver o meu vídeo, um vídeo que eu fiz destinado apenas a esse tema. Poderei deixar também no final deste vídeo a recomendação para verem esse vídeo. Voltando um pouco atrás, então, se não estou em erro, eu marquei o parto do Guilherme aí 2 ou 3 dias depois dessa conversa com a médica. Isto porquê? Porque eu nesse dia fui fazer CTG, estava com bastantes contrações, como era habitual, devido ao meu risco à minha gravidez de risco, e pronto, acho que foi sensivelmente 3 dias depois marcámos o parto. Cheguei lá às 9 da manhã, fui direto ao consultório dela, ela introduziu-me um comprimido vaginal e, se não estou em erro, não sei se tomei no consultório ou só no quarto, mais uns comprimidos administrados oralmente. Isto porque os comprimidos orais e vaginais era para avisar o bebê que ele iria nascer, para lhe dar contrações, para haver mais contrações e para ativar, digamos assim, um trabalho de parto. Eu nunca
tive aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele receio do parto em si. Muitas pessoas até estranhavam, sendo uma primeira gravidez, ai mulher, como é que tu não tens medo do parto? Eu não sei, eu estava super calma nesse aspecto, nunca tive receio em relação a isso, sempre gostei de estar bastante informada a tudo, sempre tive uma mente aberta, eu acho que estava de facto preparada para tudo, então também não criei assim grandes expectativas em relação ao parto. Pronto, sabia que podia ser um parto super fácil, super rápido, super natural, como poderia ser um parto mais complicado, mais doloroso. No entanto, só não estava, era de facto à espera para aquilo que me aconteceu a seguir. Nisto, começam a vir as contrações, já estou no meu quartinho, sou ligada ao CTG, eu fiz o meu trabalho de parto por opção, deitada na cama, não senti necessidade de fazer bola, de ir ao duche, de dançar, não senti necessidade disso. Lembro-me que até estava a ver o Gocha e a Cristina, na altura, na TVI, quando me começaram a vir assim mais contrações intensas, que foi uma coisa extremamente repentina, porque eu estava com muitas contrações, mas eram umas contrações praticamente sem dor nenhuma. Eu também, como já tinha muitas contrações, aquela dorzinha da contração já me era normal, entendem? Lembro-me que até uma enfermeira me perguntou se eu não queria já levar a epidural, porque já estava com muitas contrações assim repetidas, e eu disse-lhe que não achava que havia necessidade de tal coisa, uma vez que estava perfeitamente bem. Tal é o meu espanto quando 5, 10 minutos depois começo a ter contrações com dores super intensas, que chamei logo o anestesista porque estava com medo da minha dilatação depois também evoluir muito rápido e eu já não poder levar a epidural, que era uma coisa que eu fazia questão de levar. Então depois lembro-me que chamei a enfermeira. Antes disso penso que também que me foi feito o toque, mas atenção, tudo foi feito porque eu quis, com o meu consentimento. Foi-me feito o toque pela uma enfermeira, e também foi feito pela minha médica. Na altura que ela me fez o toque, as minhas águas rebentaram precisamente no momento em que ela ia fazer o toque. Achei muito engraçado porque ela me disse: sabe o que é isto? E eu: rebentaram as águas. E ela: como é que sabe? E eu: não sei, mas foi a sensação, ouviu-se ploc, e depois senti assim um calor, sabem? Fiquei toda molhada, não é? E depois, claro, trocaram a cama e não sei o quê, mas pronto. Isso foi antes de vir o anestesista, claramente. Pronto. Assim que o anestesista entrou, eu não sei o que é que aquele homem tinha, mas foi de uma calma que se instalou ali no meu quarto, que eu quase que parece que deixei de ter contrações com dor. Eu estava com contrações e tinha dor, mas fiquei tão calma, eu não vos sei explicar. Eu acho que também, se calhar, foi pelo aspecto de saber que ia mesmo conseguir levar a epidural, porque era uma coisa que eu queria mesmo levar. Eu levei a epidural, eu estava com 4,5 cm de dilatação, assim a fugir já para os 5. Por isso ainda aguentei ali um bocadinho. Mas depois, não, venha a epidural, porque não fazia parte de mim querer estar ali a sofrer com dores. Eu queria sim saber o que era a dor de uma contração, mas não fazia questão de levar essa dor até ao fim. Fazia sim questão de levar a epidural. Pronto, levei a epidural, foi uma coisa instantânea. Levei a epidural deitada, ele pediu para eu me deitar na cama, para me enrolar todinha,
e levei epidural, não me custou nadinha, digo-vos, aquilo que me custou mais no trabalho de parto todo, pronto, com exceção das contrações, mas foi uma coisa ali momentânea, não é? Foi mesmo a colocação do catéter. Para mim é a coisa que é mais horrorosa, para mim é a colocação do catéter, para mim é o péssimo, pronto. Depois da epidural, fiquei toda tranquila, tudo bem, continuei ali a fazer o meu CTG, foi quando comecei a mandar mensagens às pessoas e quando também dei autorização, entre aspas, ao Carlos, por assim dizer, que o bebê iria nascer. Isto porque eu não queria que as pessoas soubessem que o bebê ia nascer naquele dia, que estava marcado para aquele dia. Eu preferia que as pessoas soubessem quando já tivesse tudo a correr bem, quando eu já soubesse que o bebê ia nascer mesmo, efetivamente, é que eu iria contar às pessoas. E assim foi, pronto, já estava tranquila com a epidural, comecei a mandar mensagens, vou ter o bebê agora, já levei a epidural, quando de repente me entra uma enfermeira pelo quarto, assim, um pouco meia que preocupada. Vir-se para aquele lado, agora vir-se para ali, e mexia-me no CTG, tentava colocar-me da maneira correta e não sei o quê. E agora para aqui, agora faça assim, agora sente-se, agora não sei o quê, a dar-me uma série de indicações que eu, pronto, ok, achei que era normal, porque quando ia aos CTGs, mesmo na sala do CTG, volta e meia também ia lá a enfermeira recolocar no sítio certo, então pronto, embora ela estivesse assim um bocado preocupada, poderia ser da pessoa, não é? Mas não, de facto, de repente começa a entrar imensa gente no quarto, várias enfermeiras, auxiliares, a dizer chamem a médica, chamem a doutora, rapidamente. Eu não estava a perceber o que é que se passava, porque não me foi dito, entendem? Foi uma coisa tão repentina que eu acho que também não foi feito por mal não me terem dito o que é que se estava a passar, porque eu também nem perguntei. Foi tão de repente, foi uma coisa... Parece que caiu ali uma bomba e estava tudo a acontecer e eu estava só, o que é que se passa? Começaram a trazer as coisas, a arrastar o soro, a arrastar-me na cama, chamei a médica, de repente vem a minha médica e eu ouço alguém dizer o bebê está a entrar em sofrimento, o coração está a parar. E eu, a partir desse momento, eu desfiz-me em lágrimas. O anestesista nisto também foi uma das pessoas que entrou no quarto, porque não sabiam até que ponto é que tinham que me dar nova dosagem de anestesia, não é? Eu não conseguia parar de chorar, estava muito nervosa, tinha medo do que é que ia acontecer a seguir, tinha medo do bebê morrer, não sei, tinha muito medo. Nisto levaram-me para uma salinha ao lado do bloco operatório, onde a minha médica me fez novamente o toque, me explicou o que é que se estava a passar, que o bebê estava a entrar em sofrimento, isto porque vinha uma contração, ele tentava sair, mas ao tentar sair, voltava novamente para trás e havia ali uma quebra no coraçãozinho dele, que ele estava a parar. Ela fez-me o toque para ver quantos centímetros é que eu estava. Eu nessa altura estava com 8,5 cm de dilatação, já a fugir para os 9. Ela explicou-me que muito possivelmente eu teria que ir para uma cesariana de emergência, mas que mesmo assim, sabendo ela que eu gostava mesmo muito de ter um parto normal, que ia ficar ali mais um bocadinho comigo para ver até que ponto é que a minha dilatação aumentava, e se caso aumentasse muito rapidamente, iríamos rapidamente para o bloco de partos para eu ter o bebê.
Nisto ela estava nesta sala comigo mais outra médica, e pronto, estavam a falar as duas do que é que poderia estar a acontecer, e se eu de facto teria espaço suficiente ou não para ter a criança via vaginal. Lembro-me perfeitamente da minha médica pedir a opinião à outra acerca desse assunto, ao qual foi feito assim um frisar de narizinho, e de repente começou tudo a tocar novamente, e ela disse: minha querida, peço-lhe imensa desculpa, mas o seu bebê está em sofrimento, está a parar o coração outra vez, temos que ir imediatamente para a cesariana de emergência. Eu voltei a chorar novamente. Que horror! É um pouco difícil estar a recordar, muito difícil, nem pensei que me fosse emocionar tanto a fazer este vídeo. E assim foi, eu dei-lhe o ok, ela pediu imensa desculpa, eu disse: não doutora, não tem nada a pedir desculpa, vamos a isso, vamos rapidamente para a cesariana, eu só queria era que tudo acabasse bem, que tudo resolvesse e que ele estivesse bem e vivo, eu só queria ouvir o choro, era só isso que eu queria. Fui rapidamente para o bloco de partos, deram-me mais doses de anestesia, e deram-me tantas anestesias que eu fiquei completamente drogada, digamos assim. Mas só reparei nisso mesmo depois no quarto, quando já estava com o Guilherme. Foi-me feita a cesariana, correu tudo bem. Aquilo que a minha médica disse foi que realmente eu não tenho a estrutura óssea suficiente para um parto vaginal, daí estar a acontecer, e para além disso o bebê tinha um cordão umbilical um pouco fora do comum. Não vos sei dizer ao certo quanto é que mede um cordão umbilical, mas penso que deve ser assim mais ou menos este comprimento, não sei, não faço ideia, nunca vi nenhum. E o cordão umbilical do meu bebê media nada mais nada menos que um palmo. Era um palmo que media o cordão umbilical do bebê. Por isso, para além de eu não ter a estrutura óssea suficiente para o expelir, ele também tinha o cordão umbilical muito curto, o que também estava a fazer com que, quando ele estava a querer sair, ele era puxado para cima com o cordão umbilical, daí também estar a entrar em insuficiência cardíaca. Depois disso fui para o recobro, estive lá com o meu bebê, foi onde fiz pele com pele, também, pronto, mal ele acabou de nascer, meteram-me logo ao peito, fiz logo pele com pele também, mas no recobro continuei a fazer então a pele com pele, foi onde dei a primeira mamada. Ainda estive lá mais do que o tempo normal, porque foi uma cesariana de emergência, então quiseram que eu ficasse mais tempo do que o normal em recobro. Mas pronto, assim que cheguei ao quarto, pronto, depois já lá estava o Carlos outra vez. O Carlos assistiu ao parto também, esteve lá comigo, no meu hospital isso é permitido. E pronto, depois foi tudo bem, correu tudo bem, foi mesmo só esse momento do parto é que ficou assim, foi muito traumático na altura, e vejo que hoje em dia também ficou cá, o trauma ficou cá um pouco. O bebê nasceu ótimo, saudável, realmente era muito pequenino, tinha 44 cm e meio, 2 kg 410, pronto, era mesmo um bebê pequenino. Em relação ao parto do Henrique, eu mal soube que estava grávida, não é? Pronto, como é lógico, pedi consulta com a minha obstetra novamente. Conforme as consultas, até lhe disse logo que queria muito ter uma cesariana novamente, porque já sabia para o que é que ia, e de facto era uma coisa que me tranquilizou. Eu adorei
que o meu parto tivesse sido cesariana. Há muitas mulheres que por terem que ter uma cesariana acabam por ficar assim meias desgostosas com o parto em si, ou a sentirem-se mal psicologicamente por terem tido uma cesariana. Não foi o meu caso. Eu adorei que o meu parto tivesse sido cesariana, e por mim vou ter cesarianas for life. Então disse-lhe logo que queria ter uma cesariana, ao qual ela me respondeu que isso nem se punha em questão, porque eu não tinha estrutura óssea suficiente para ter um parto vaginal. E pronto, e além disso, como tinha tido uma cesariana há menos de 1 ano e meio, seria recomendado ter cesariana novamente, embora não seja, não tenha que ser assim, entendem? É menor risco se for cesariana do que for feito um parto normal, inferior a 1 ano e meio, 2, de ter tido cesariana. Devido às contrações, podem rasgar-nos lá por dentro, não é? Pronto. No entanto, ela tranquilizou-me logo, disse que eu iria ter sempre cesarianas porque realmente não tenho estrutura óssea para isso. O parto do Henrique, como vocês devem calcular, eu não tenho assim muito a dizer, não é? Foi um parto super tranquilo, super bonito. Como eu já vos disse, eu adorei a minha experiência de ter tido cesariana e adorei ainda mais a última cesariana que tive, porque lá está, porque não foi uma cesariana de emergência, foi uma cesariana super calma. Marcámos o dia, eu cheguei lá, fui lá para cima para o quarto, dei entrada, como se estivesse em trabalho de parto, dei entrada nas urgências da obstetrícia, disse que tinha uma cesariana marcada. Cheguei lá, arranjaram o quarto, instalei-me, eu e o Carlos instalámos-nos, ficámos a ver televisão, à espera que chegasse alguém, que me fosse introduzido o catéter, que me metessem a soro, enfim, que me chamassem para a cesariana, não é verdade? Ainda tive um bocadinho de tempo à espera, porque a minha cesariana estava marcada para as 11 da manhã, e eu, se não estou em erro, eu acho que só fui para a minha cesariana depois do almoço, porque pronto, houveram partos mais... mulheres entraram em trabalho de parto antes de mim, não é? Pronto, a minha era uma coisa marcada, as outras é uma coisa que acontece espontaneamente. E então eu tive que aguardar mais tempo, o que me deixou assim um bocado mais ansiosa, porque eu só queria era ir para a cesariana, eu só queria que o bebê nascesse. Mas pronto, até que enfim, que depois me chamaram para ir levar a anestesia. Levei a anestesia mesmo no bloco de partos. Dessa vez levei a anestesia sentada. As diferenças da anestesia do Henrique para a anestesia do Guilherme foi tal como vos disse. Eu da anestesia do Guilherme senti que fiquei muito dopada, também porque me deram várias dosagens. Primeiro porque foi um parto induzido e eu tive que levar mais dosagens para não ir sentindo dor. E depois, porque à última da hora foi cesariana de emergência, ainda tive que levar mais. Do Henrique foi mesmo só ali aquela anestesiazinha, e eu lembro-me que o anestesista até me disse que me iria dar uma anestesia um pouco mais leve do que o normal, para que eu pudesse sentir mais as coisas, ou seja, eu não iria sentir absolutamente dor alguma, mas iria sentir o bebê a sair, iria sentir mais essas coisas, coisa que do Guilherme não senti absolutamente nada. E eu disse-lhe, e ele perguntou, pode ser, não sei o quê, eu disse sim, pode ser, ok, pronto, para ter uma experiência também um pouco diferente. Confesso que não gostei muito. Enfim, depois... e levei a anestesia sentada. Eu também gosto de levar a anestesia deitada, porque como ainda temos que ficar ali algum tempo naquela posição e estarmos grávidas assim, sentadas,
não dá tanto jeito do que estarmos grávidas deitadas, enroladinhas, se é que me entendem. Então também prefiro levar anestesia deitada e com mais dose de anestesia. Isto porquê? Porque realmente fez-me um bocado de confusão quando estavam a tirar o bebê, a fazerem-me aqui a força na barriga para ele sair. Ai, senti assim coisas e eu não gosto de sentir nada. Eu sou aquela pessoa que, não, prefiro não sentir nada, gosto só de ouvir o choro do bebê, depois que me metam aqui no peito. Foi muito engraçado que quando me mostram-me sempre deste lado, eu olhei para ele e disse, é igual ao Guilherme quando nasceu. E o anestesista não ouviu aquilo que eu disse, não ouviu a frase completa e virou-se e disse assim, não mãe, não é o seu filho Guilherme, este é o outro, é o Henrique. Disse assim uma coisa qualquer, eu disse, não, eu é que estava a dizer que é igual ao meu filho Guilherme quando nasceu. E ele, como é que você se lembra disso? Pronto, é assim, foi assim tudo muito giro, pronto, estava música, lembro-me que havia música, se calhar do Guilherme também ouvi, eu não me lembro, não é? Porque foi situações completamente diferentes. Lembro-me que estava música, pronto, lembro-me das piadinhas do anestesista com as enfermeiras, lembro-me de estar à conversa com a minha médica, lembro-me dela estar a falar com a médica que estava-lhe a dar assistência também. Pronto, foi uma parte assim mais relaxada, mais tranquilo, foi muito bonito. Uma coisa interessante, o Guilherme, assim que nasceu, fez um xixi em jato para cima da minha médica. Coitada da doutora Cristina. E o Henrique, assim que nasceu e veio para o meu colo, teve a ousadia de fazer um cocó verde. Sim, para quem não sabe, os bebês quando nascem fazem aqueles cocós verdes. E ele fez-me um cocó verde para cima das minhas mamas. Sim, que eu nem senti. Atenção, depois quando me vieram tirar, porque eu fico com o bebê quando me estão a dar pontos e essas coisas assim, fico um bocadinho aqui com ele, assim 10, 15 minutos com o bebê aqui. E depois é que o levam para, pronto, enfim, para o limpar, para o pesar, para lhe tirar o sangue, essas coisinhas todas que são feitas ao bebê, para o vestir também, caso seja necessário. E ele tinha-me feito cocó e eu não tinha dado conta. E quando me vão tirar, quando me levantam o lençol, porque eu estava pele com pele, mas estava tapada com o lençol. Quando me levantam para o tirar e vem, ele fez-lhe aqui uma surpresa, eu não sei o quê, e eu olho e digo, pois fez, e depois, pronto, vieram-me limpar e pronto. Aquelas coisas. Pronto, depois disso fui para o recobro, tive muito menos tempo, lembro-me que tive no recobro super pouco tempo, não sei precisar ao certo quanto tempo é que foi, porque também não tinha o telemóvel comigo, mas deve ter sido aí uma horita, não sei, 45 minutos, meia hora, foi também onde dei a primeira mamada, de seguida fomos para o quarto ter com o papá e pronto, foi tudo bonito da Silva. E pronto, foi esta a história dos meus partos. Foram os dois partos muito diferentes, como vocês puderam ver. Um parto foi com muita adrenalina, foi um parto assim mais forte, mais duro emocionalmente, sabem? E o segundo parto foi uma coisa super tranquila, eu só queria era despachar aquilo e ir para o quarto com o meu bebê, por assim dizer. Por isso lá está, não vale a pena estarem muito focadas que vai acontecer assim, porque é muito provável que não aconteça como nós estamos a imaginar. Eu acho que é essencial irmos com a mente aberta, estarmos muito informadas com os vários tipos de partos que possam acontecer. E é isso, malta. Acho que é meio caminho andado para irmos mais tranquilas possível para o nosso parto. Não façam do parto um bicho de 7 cabeças, porque não é a coisa mais bonita das nossas vidas. Pronto, é aquilo que eu tenho para vos dizer. E acaba sempre tudo por correr bem. É preciso
Pensamento positivo. Eu acho que é essencial para quem vai para o trabalho de parto. É ir com pensamento positivo, tranquila e tudo corre bem. Espero mesmo que tenhas gostado deste vídeo, de saber a minha experiência em relação a estes 2 partos de cesariana. Aproveita para colocar o teu gosto, caso ainda não o tenhas feito. Subscreve também o canal e ativa as notificações no sininho. Claro que depois, quando esta bebê nascer, eu também irei fazer um relato mais detalhado do que este, não é? Sobre o parto dela. Obrigada por assistirem e até ao próximo. Tchau!